Olavão É tá o, aqui. o Olavo que vai conversar. O Olavo vai conversar com a gente sobre algo muito curioso que começa a existir no país. Essa ansiedade de renovação da política faz o degrau da carreira política, que era a candidatura presidencial, passe a ser a porta de entrada. Como assim, Brasil? Ele vai explicar para ti. Hoje eu aqui em Brasília e ele em São Paulo. Olavo, boa tarde. Bem, boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, a gente pode imaginar que quando um partido lança um candidato numa eleição presidencial, esse candidato é a figura maior do partido, que representar os interesses de todos os filiados. É mais ou menos o que a gente vê, por exemplo, com o PT e o Lula. Mas as eleições de 2018, que já estão se mostrando atípicas por vários aspectos, estão também com essa inovação. Isso porque nada menos do que 7 pré-candidatos são filiados há pouco tempo aos seus partidos. Entre esses casos, os candidatos que estão nessa condição, tem 2 que estão entre os principais competidores da disputa desse ano, que é o Jair Bolsonaro, que ingressou no PSL há pouco tempo, e o Ciro Gomes também, que está no PDT há menos de 3 anos. Os outros candidatos que também estão nessa condição, eu vou ler para vocês. O Álvaro Dias no Podemos, o Flávio Rocha no PRB, o Henrique Meirelles no PMDB, o Guilherme Boulos no PSOL e o Paulo Rabelo de Castro no PSC. Cada filiação dessas tem uma história diferente, né? No caso do Bolsonaro, acho que ele nunca teve uma relação muito próxima com os 2 partidos que ele integrou, o PP e o PSC. E ele buscava uma legenda na qual ele pudesse lançar o seu projeto presidencial, que foi o que aconteceu com o PSL. O Ciro Gomes, ele também, a gente sabe que o Ciro Gomes é um político que tem como característica ter mudado de partido diversas vezes. No caso do Ciro Gomes, foi uma junção de interesses. Ele queria ser candidato a presidente e o PDT queria ter uma candidatura presidencial. Então, juntou seus interesses. Desde 2015, há pouco tempo, 3 anos apenas, o Ciro Gomes é membro do PDT. Nós conversamos com 2 presidentes de partidos que vão lançar novatos aí nas eleições desse ano. Vamos começar destacando a opinião do presidente do PSOL, o Juliano Medeiros, o PSOL, partido ao qual o Guilherme Boulos é o pré-candidato a presidente, e ele se filiou apenas em março desse ano. Segundo ele, embora o Boulos seja um filiado novo ao PSOL, já há ligação entre o Boulos e o partido há muito tempo, por conta da atuação do Boulos no Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST. E o Juliano Medeiros, ele, nessa avaliação com a gente, ele disse que essa circunstância dos novos filiados tem uma característica única das eleições de 2018. É preciso considerar que a eleição como um todo está trazendo muitas novidades, né? Não só esse aspecto, que é de ter candidatos com pouco tempo de filiação, mas a própria fragmentação do processo eleitoral, novas regras que foram instituídas pela legislação eleitoral, ou seja, no próprio contexto político, claro, né, de um governo com índices de reprovação inéditos na história política brasileira. Isso tudo gera uma eleição muito indefinida sob vários pontos de vista, né? O clima geral da campanha, elas de alguma forma, das eleições deste ano, elas de alguma forma permitem inovações desse tipo. Outra liderança partidária com a gente foi a deputada Renata Abreu, Podemos, que é o partido pelo qual vai concorrer na eleição desse ano o senador Álvaro Dias. Segundo a Renata Abreu explicou para a gente, o Podemos mudou de nome, isso nós sabemos. O partido se chamava PTN e passou a se chamar Podemos desde o ano passado. Na avaliação da Renata Abreu, o Álvaro Dias, por ter participado desse processo, dessa refunda PTN, com o nome de Podemos, ele virou uma espécie de fundador do novo movimento. Quando a gente estava criando o movimento, a gente queria muito que o movimento tivesse um candidato para representar uma alternativa para o país. E aí eu fui atrás de candidatos que eu acreditava que poderiam cumprir essa missão pela história que eles tinham. Então eu convidei o Álvaro para assumir esse protagonismo. E aí, caso algum desses recém-filiados chegue ao segundo turno, vai ser uma situação quase inédita na política brasileira. Isso porque das eleições de 94 em diante, sempre o eleito e o segundo colocado na disputa presidencial foram figuras já com muito tempo em seus partidos. Lula, Fernando Henrique Cardoso, José Serra, Geraldo Alckmin, Aécio Neves e até mesmo a Dilma Rousseff, que embora não tivesse experiência eleitoral, já era afiliado ao PT desde 2001. A gente lembra bem, né, Madalena? Bom, e tem uma outra questão aí que a gente sabe,
que isso não tem dado muito certo, né? Enfim, Olavo, a gente vê que as pessoas que foram colocadas, entraram no ônibus e sentaram logo na janelinha, não levaram a nossa política a bom lugar. Será que esses novos virão de outro jeito? Eles não foram colocados na janelinha do mesmo jeito. É algo para a gente analisar nessas eleições. Mas, enfim, daqui a pouquinho está tudo lá no blog, né? Com certeza, toda a história para todo mundo tomar conhecimento. Beleza, então um beijo, Olavo, até amanhã. Tô livre aqui, viu? Tô livre, tudo em ordem. Tamo junto, até mais. Até mais.